Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Ela pra
deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue suas mãos aos céus e diga: essa casa é sua. Ela pra você, Jesus, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos essa casa. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche, Deus, apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Olá, vamos a mais um nosso culto. Já é o nosso terceiro culto que estamos fazendo dentro de nossas casas. Lembrando a você de que, sempre tenho lembrado isso aqui, que nós somos o templo do Espírito. Talvez seja um momento muito especial que Deus está proporcionando para nós. A gente precisa entender isso sob a ótica do Espírito Santo. Todo esse tempo que Deus está nos levando para dentro das nossas casas. No nosso último culto, domingo passado, nós falamos exatamente isso, que lições espirituais Deus está nos ensinando nesse tempo de crise, nessa pandemia. Muito bem, eu quero deixar inicialmente uma meditação para você, para a sua família. Presta bem atenção nisso. É preciso muitas vezes que tenhamos que passar
por certas coisas para Deus gerar dentro de nós estrutura. A vida cristã é uma escola, Deus é o melhor professor e em todo tempo Ele está nos ensinando. Então, lembre-se disso. Deus está permitindo você se reestruturar nesse tempo em que você está em casa, ao lado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Então, aproveite esse tempo para você aprender mais de Deus. É assim que eu quero começar a nossa jornada deste domingo. Eu quero trazer um texto da minha Bíblia que está escrito assim: recebe aí no teu espírito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. É com este texto que eu quero começar o nosso culto hoje, relembrando que o próprio Jesus disse que a gente precisa tomar o jugo dele, para vivermos bem nesse tempo. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por mais um dia em que estamos na tua presença. Isso é um privilégio nosso, estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esses dias de aprendizado, por esses dias de reestruturação espiritual. Que a Shekinah e todos aqueles que nos acompanham pela internet possam estar aprendendo com essa reestruturação espiritual que o Senhor está nos concedendo nesses dias em que temos que permanecer, ó Deus, dentro das nossas casas, recolhidos, nos dando a oportunidade de aprender mais do Senhor, porque a Bíblia diz que o teu jugo é leve. Então, Senhor, eu santifico estas horas que iremos passar juntos, que o Senhor possa santificar cada coração, santificar cada casa, cada lar que estamos atingindo, Senhor. Cada pessoa que estiver, ó Deus, assistindo e recebendo essa bênção, ó Deus, através da internet. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar um momento, ó Deus, especial com o Senhor nestas horas. Que o nosso encontro do reino de Deus seja verdadeiramente um momento para estabelecermos dentro de nós definitivamente os princípios do governo do reino de Deus. Que o Senhor seja exaltado, que Jesus seja aclamado, que o evangelho seja pregado e ministrado e que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado e do juízo. Que o Senhor nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém. Muito bem, consagramos ao Senhor, santificamos a Ele e agora é aquele momento especial seu, da sua casa. Se você estiver aí agora com sua família, aproveite esse tempo também para ensinar os seus filhos, para você e sua esposa, os demais familiares presentes, possam fazer aquilo que é bíblico e que é muito importante numa liturgia de culto, que é a confissão de pecados. Eu quero ler um texto que está em Salmos 32, de 3 a 5. Eu vou repetir para você, caso você esteja com a sua Bíblia ou com a sua Bíblia de smartphone ou tablet, ou mesmo no computador, você possa também acompanhar esse texto. Salmos 32, de 3 a 5, que diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém? Então esse texto nos ensina que
aquele que não confessa pecados fica gemendo, fica sofrendo por dentro, porque a mão do Senhor vai pesando sobre ele, principalmente para você que um dia declarou Jesus. Então, a mão de Deus pesa, faz a gente doer. A pior coisa do mundo é viver sob o jugo de um pecado. Então, ore a Deus, peça perdão, mas a Bíblia também nos ensina que a gente tem que pedir perdão e deixar o pecado. Então, peça ao Espírito Santo para te conduzir agora a esse processo, ainda que dure um tempo, mas para você largar as coisas que estão oprimindo você. Às vezes a gente está debaixo de jugo de homem, e nós aprendemos no início desse nosso encontro do Reino de Deus que o jugo de Jesus é que é leve, o do homem é pesado. Então, se você está debaixo de jugo de homem, saia. Deixa apenas o jugo de Jesus conduzir você. Quero orar por você agora. Pai, nós te damos graças. Teu povo está agora, Deus, onde estiver, consciente de que ouviram a palavra de Deus que afirma que nós precisamos confessar os nossos pecados. Todos aqueles que confessam, Senhor, precisam deixar os pecados. Então, Senhor, ajude o teu povo a confessar e a deixar os pecados. E que eles possam, ó Deus, assim como o salmista disse, perceberem como é importante para a vida espiritual tirar o peso do pecado. Então, Senhor, conduz o teu povo a reconhecer os pecados, as iniquidades, as transgressões que fizeram ao Senhor e se redimirem pelo poder do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode nos redimir de pecados. E, ó Deus, na qualidade de sacerdote, eu apenas confirmo, Senhor, diante de Ti, ó Deus, o pedido de perdão do Teu povo. Que o Senhor possa fazer a remissão dos pecados pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Que o Senhor os abençoe, os guarde hoje e para todos sempre, com os pecados sempre perdoados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é um momento muito especial, que você tem que fazer sempre. E agora, com o nosso pecado perdoado, com os pecados que Deus trouxe à tua mente, nós podemos louvar. Claro que podemos. Então agora chegou aquele momento muito especial. Se alegre. E eu separei um texto aqui muito lindo, que também está em Salmos. Salmo 150, versos 1 até o 6, vai dizer assim: Aleluia! Diga aí agora, aleluia! Chama aí quem está do teu lado e diga assim, aleluia! Aleluia, Senhor! E aí o texto vai dizer assim: se alegre, louvem a Deus no seu santuário, dentro de nós, no seu templo, vós sois o templo do Espírito. Louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-nos pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com os instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Então agora é tempo de você, mesmo estando aí na tua casa, louvar o Senhor, dar vários glória a Deus, deixar Deus queimar você por dentro. Você tem vida, meu querido. O texto aqui diz isso, você tem vida, então louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todos nós podemos louvar ao Senhor, louve ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e que Ele te dê agora um momento especial de louvor, de louvor, de louvor e de adoração ao único que merece a nossa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louve, 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 louve. Dê aleluia, grite, tá? Se alegre na presença do Senhor. É isso que eu te desejo agora, nesse instante. Amém.
Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa tua glória inundar.
faça de novo em mim a tua obra. Ressuscita, ó Deus, e traz vida aos ossos secos. Restaura, ó Pai, traz de volta a esperança. Toma o teu lugar e venha o teu reino aqui. Deixa o fogo queimar, deixa o céu se abrir. Eu quero ouvir o leão rugir. Deixa o fogo queimar, deixa o céu se abrir. Eu quero ouvir o leão rugir. E vem como chuva impetuosa, derrama tua glória
Muito bem, estamos de volta depois desses louvores abençoados. Você deu aleluia aí, deu uns glória a Deus? Amém. Agora é hora de você também adorar a Deus. Aquele momento em que é muito especial para quem tem fidelidade com Deus. É um tempo de Shemitah. A Shemitah é você fazer as coisas de Deus, aprendendo dele pelos princípios. E um dos princípios que é muito importante para ativar dentro de você a honra, para ativar um governo de honra dentro de você, é aprender com a Bíblia. E eu me lembro, e isso faz muito efeito na minha vida, sob o ponto de vista espiritual, aquilo que Abraão fez lá atrás. Não existia nem lei, não existia, claro que a graça sim, mas a lei nem tinha sido instituída, e ele tomou uma decisão muito importante para a vida espiritual dele. Ele honrou, ele ativou, a palavra é essa, ele ativou dentro dele o princípio da honra de Deus. A Bíblia diz que, lá em Gênesis 14, 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, olha, então honrando a Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aí ele ofertou, ele se sacrificou a Deus com tudo. Aí depois você vai ver o livro dos Hebreus, já aqui no Novo Testamento, falando assim: a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, tá? E depois também rei de Salém, que é rei de paz, Então aqui nós percebemos que Abraão é citado como exemplo lá no livro dos Hebreus, escrito bem depois. Então é muito interessante a gente entender de que Abraão fez tudo isso, que esse sacerdócio, como honra a Deus. Não foi ao sacerdote, ele honrou a Deus, E aí vocês conhecem a história de Abraão e sabem o que aconteceu depois disso. Então, neste momento, é o momento de você honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque na Shekinah nosso grupo é muito pequeno, mas nós somos extremamente fiéis. E todos aqueles que são fiéis sabem exatamente do que eu estou falando, porque é claro que eu acabo como sacerdote sabendo de várias coisas, e eu sei o que Deus tem feito na vida de muitos por causa da fidelidade. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, nós agradecemos porque ofertar ao Senhor, manter a tua casa funcionando é honra a Deus. É um princípio que está na Bíblia, é um princípio sagrado de honra. E o nosso exemplo hoje foi Abraão, que ativou na vida dele esse princípio espiritual de honra. Então, Senhor, que o Senhor possa honrar aqueles que têm honrado a tua casa e tenha, ó Deus, cuidado para que ela mantenha e fique firme, ó Deus, para que possamos estar ali, assim que pudermos, para glorificar e adorar ao Senhor e aprender mais de Ti. Que todos estes que estão agora, ó Deus, guardando e ofertando ao Senhor, sejam ricamente abençoados pelo poder da Tua palavra e também porque o Senhor é um Deus de princípios e é um Deus que honra a quem honra. Se nós honramos a Deus, o Senhor nos honra. Que o Senhor nos abençoe hoje para todos sempre. Amém. Muito bem. Semana passada nós falamos aqui sobre o que Deus está nos ensinando com essa crise, com essa pandemia, não é? Muito bem, nós temos visto um Brasil e vários outros países do mundo orando. Nunca houve um momento que eu me lembre, desde que nasci, ou desde que me fiz entender certas coisas, um momento em que as pessoas estiveram tanto buscando a Deus como estão agora. Você abre aí o Facebook, abre o Instagram, abre os sites gospel, não se fala em outra coisa, é só oração. Mas hoje, Deus quer nos ensinar algo mais, alguma coisa a mais, porque nós estamos aí no propósito de oração de Zacarias. Algumas pessoas da Shekinah também estão fazendo. Eu estou fazendo esse propósito junto com o pastor Judson Borges, lá da Espanha. Ele sempre tem me convidado para esses propósitos, eu sempre aceito.
E nós estamos aí mergulhados no livro de Zacarias, né? Cada dia um capítulo, e não apenas da Shekinah, mas tem algumas outras pessoas que estão também nesse propósito. Então que Deus possa nos abençoar nesse propósito também, e que Deus possa falar ao teu coração nesse propósito. Mas hoje, Deus me instou pelo Espírito Santo a falar um pouco de dons, que os dons de Deus é para nos aperfeiçoar e aperfeiçoar relacionamentos. Então o que Deus quer falar conosco hoje? Então o primeiro texto bíblico que Deus está nos incitando a aprender dele, aprendei de mim, diz o Senhor, é que está lá em 1 Coríntios, vou repetir para você poder pegar a tua Bíblia e acompanhar, 1 Coríntios 12, 28 a 31, tá? Que vai dizer assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aí aqui está a chave. Olha a chave, pega a chave. Portanto, procurai com zelo, eu vou repetir, zelo, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, a excelência da nossa caminhada está diretamente ligada a procurarmos os melhores dons. Os melhores. Não quer dizer que você vai ter todos, tá? Mas os melhores. Deus é quem vai te direcionar. Deus é quem vai organizar essa área na sua vida. Então você apenas tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim e coloca dentro de mim o dom que o Senhor quer que eu exercite na tua casa e na ambiência da minha casa e na ambiência do meu trabalho, na ambiência de onde eu estiver. Não é você olhar para alguém e querer o mesmo dom que ele tem. Não, é você olhar para Deus, para o alto e falar: Deus, eis-me aqui, coloque em mim o dom que o Senhor quiser colocar. Amém? Entenderam? Então, é buscar com zelo ainda. Não é buscar de qualquer jeito. É com zelo. Zelo significa oração, jejum, discernimento, paciência, longanimidade, domínio próprio. Sem ansiedade, é guardar e aguardar o que Deus quer fazer na tua vida. Amém, irmãos? É isso que temos que fazer. Então, Paulo aqui, o apóstolo, destaca que os dons espirituais são muito importantes. Eu estou aqui olhando o texto que ele escreveu à igreja de Coríntios, a primeira carta, porque é no meio desses dons, é que Cristo vai edificar a igreja, e por eles é que a igreja, por sua vez, vai edificar o mundo. Eu sempre tenho repetido de que o mundo fica escaneando os crentes. Vamos ver se ele realmente é crente mesmo. Então você está sendo observado pelo mundo. As pessoas estão de olho em você. Eu que sou professor, por exemplo, né? Eu estou sendo observado pelos alunos. Vamos ver que comportamento ele tem. Como é que ele vê as coisas? Como é que ele fala? Que tipo de linguagem ele tem? Como é que está o corpo dele? Já que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Como é que ele usa esse templo dele? De que maneira que ele faz isso? Tudo isso, o mundo está olhando para você. O mundo está olhando para mim. Está olhando para cada um de nós que somos cristãos. Exatamente para tentar entender que diferença você tem daqueles outros. Que diferença um cristão faz no mundo. Se você realmente é sal da terra, se você realmente é luz do mundo, ou se você é mais um. Tá? Porque de mais um não vai alterar nada. Que sal que não salga, luz que não alumia. Lembra que no nosso primeiro culto
online, nós falamos de farol? Então, queridos, Paulo está destacando isso. Não pode haver um crente genuíno que passou por uma conversão genuína que não tenha dentro dele, habitando dentro dele, o Espírito Santo. Que não tenha dentro dele a certeza de que Deus está governando a vida dele. O crente genuíno não tem dúvida disso. E aqui, voltando no texto, o apóstolo nos exorta a procurar com zelo os melhores dons. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas diferentes. É por isso que Paulo está colocando isso de uma maneira tão clara aqui, Observa, né? Dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Ele está dizendo o seguinte: vai ter diversidade no meio de pessoas diferentes. Então, o mistério de Deus, de que fala Paulo várias vezes, quando ele fica ensinando em Efésios, em Coríntios, em outros textos, é fazer com que pessoas diferentes hajam segundo o governo de Deus. Porque se Deus quisesse criar todo mundo igualzinho, ele não tinha te dado uma impressão digital única, ele não teria te dado uma alma única, ele não teria preparado uma salvação individual para você. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Você tem que aprender a lidar com as pessoas diferentes. Você precisa aprender a respeitar as pessoas diferentes. Você precisa aprender a conviver com as pessoas diferentes. Não é as pessoas que têm que ser segundo o seu desejo particular. É você entender cada uma como ela é. A gente vê muita gente querendo que as pessoas sejam o que elas querem que as pessoas sejam. Não. Cada um é um. Eu sou um, você é outra, minha esposa é outro, meu filho é outra, minha filha é outra. Cada um pensa de um jeito e vai prestar contas a Deus. É cada um em particular. Eu não vou conseguir prestar conta para outra pessoa. É você, meu querido e minha querida, que vai prestar conta para Deus da sua vida. Você não vai conseguir prestar conta da vida do seu marido, nem da vida do seu filho. É você que vai prestar conta. Então nós temos que aprender a lidar com a diversidade, aprender a lidar com as diferenças e parar de pensar que as pessoas têm que atender os requisitos que nós arvoramos como aqueles que vão nos agradar. Não! Ninguém vai te agradar por completo. Nem teu marido, nem tua esposa consegue agradar, nem teu filho, nem tua filha consegue agradar. Então nós temos que parar e amadurecer nessa área. Respeitar o irmão, respeitar a irmã como ele é, da forma como Deus estabeleceu ele. Agora, quem é que vai gradar nele? Quem vai melhorar ele? É só Deus que melhora. Caráter cristão não é pastor que coloca, é Deus, meu querido. Caráter cristão, quem coloca em nós é o Senhor que nos transforma. Senão daqui a pouco você está querendo fazer justiça com as próprias mãos, você está querendo ser o juiz é Deus, querendo fazer juízo em cima das pessoas. Cada um vai prestar contas a Deus da sua vida, tá? Agora, nós temos que fazer aquilo que Jesus ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. Tá? Então, respeitar o próximo, perceber o próximo como a diversidade que ele tem, a cultura que ele tem, a criação que ele teve, os valores que ele teve, o jeito dele. Cada um tem um jeitão, eu tenho meu jeitão, né? Tem outras pessoas vão ter o jeitão delas. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Porque veja bem, o texto seguinte de 1 Coríntios que eu separei está em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, que vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você entendeu isso? O seu corpo, se você é de Cristo, se você levantou a mão, se você aceitou Jesus, se você foi batizado, você precisa aprender, meu irmão, minha irmã, que esse corpo não é seu mais. Esse corpo precisa ser preservado espiritualmente, porque um dia ele vai ser glorificado. Eu preguei, aliás, fiz um estudo essa semana sobre como será o arrebatamento. O arrebatamento será primeiro para os mortos e depois para os vivos. E o corpo será
transformado e glorificado. E aí? O que você está fazendo com o corpo? O que você está fazendo com esse corpo que está escrito aqui? Paulo está dizendo assim, olha, esse corpo agora não é mais seu, é de Deus. Você tem que reconhecer isso na tua vida, você tem que estar pronto para entender isso na tua vida. Para de ficar colocando coisas que não deve no corpo que é de Deus. Amém, irmão e irmã? Pegou pelo Espírito? Quanto mais você cuidar disso, mais você está cuidando das coisas que são de Deus, não é de Deus? Não é isso que Paulo está dizendo aqui, ó? Não sabeis vós que vocês foram comprados por um alto preço? Que alto preço foi esse? É o alto preço da cruz de Jesus, meu irmão. Você está achando que aquilo ali foi brincadeira? Você acha que foi fácil Jesus despojar de tudo, renunciar da glória, despojar de tudo e vir aqui por sua causa, por causa da sua vida, por causa da tua salvação? Olha, irmãos, a gente precisa começar a aprender de Deus e a ter temor e tremor de Deus. Parar de ficar falando de Deus da boca para fora. A gente precisa assumir uma postura de cristão verdadeira. Porque nós fomos comprados por um alto preço. O alto preço é o Filho sair da glória, renunciar a tudo e vir aqui por sua causa. Então, queridos, normalmente, dom de Deus, quando a gente recebe, a gente não sabe usar corretamente. Ou você acha que eu sei usar corretamente os dons de Deus? Não, eu não sei não. Eu sou pecador. Eu declaro diante de Deus que eu sou pecador e eu não sei. Eu fico todo dia pedindo a Deus, Deus me dá discernimento, me ensina, Senhor, me guia para os caminhos corretos, me guia para as veredas da justiça, porque eu sou pecador, eu tenho que reconhecer isso, eu não tenho glória nenhuma em mim, não. Então eu preciso de Deus, né? Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso que Ele esteja me guiando, eu preciso que o Espírito Santo esteja me guiando, eu preciso que Deus esteja me guiando, eu preciso que Jesus esteja me guiando, porque a minha tendência é ir para o pecado, claro que é, eu estou num mundo que jaz no maligno, né? Eu postei essa semana que o maligno não é onisciente, mas ele é inteligente para perceber as coisas que estão ao seu redor. Ele percebe as suas reações, percebe as suas emoções, percebe as suas fraquezas. Por isso que eu preciso de Deus todo dia. Então, meus queridos, dons é para aperfeiçoamento nosso. Então eu peguei aqui na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, né? Paulo vai assim desenvolver e falar e ensinar de 13 dons. Está aí em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e também os versos 28 a 30, tá? Então, se você depois quiser acompanhar, olhar, aproveite essa semana e você pega lá esse texto, né? 1 Coríntios 12, vou repetir, de 8 a 11, e depois os versos 28 a 30. Eles são apresentados assim. É claro que eu tive que anotar, porque é muita coisa, tá? Eu fiz uma espécie de esboço aqui, estou olhando esse esboço, porque são muitos detalhes. Veja bem, o que ele arrola? O primeiro dom que é arrolado lá é o dom da palavra de sabedoria, que é essa capacidade intelectual de agir de maneira sábia diante de situações específicas, né? Então esse dom da sabedoria é para você, em alguns momentos da vida, pedir Deus sabedoria e usar a sabedoria que Deus vai te dar para resolver certos problemas, para agir em determinadas circunstâncias, para não agir também, a hora de ir, a hora de parar, a hora de recuar. Isso é sabedoria. E a Bíblia diz, peça-me que eu vou lá dou deliberadamente. Deus quer dar, você precisa pedir, porque a Bíblia é clara, peça-me. Então tem que pedir a Deus sabedoria. A segunda coisa que eu anotei é o dom da palavra de ciência, que é essa capacidade espiritual de aprender e conhecer a palavra de Deus e aplicar essa palavra de Deus em nossa vida. Aplicar no dia a dia, tá? Isso é também um dom, é o dom da palavra de ciência. O terceiro dom que eu anotei é o dom da fé. Oh, Jesus, que dom lindo. Difícil, mas é lindo. Eu conheço muita gente que são pessoas assim, exacerbadamente de fé, tá? Abraão, nosso maior exemplo de fé, eu citei ele hoje aqui.
Então, além da fé salvadora, é a disposição de viver pela fé. Por isso que é um texto que vai dizer assim: o justo viverá pela fé, esperando em Deus nas mais diversas situações da vida, mesmo aquelas mais difíceis, vivendo num modo fora dos padrões que o mundo quer que você viva, fora desses padrões naturais. Quem tem fé realmente vive de forma diferente, porque ele sabe de onde veio e para onde ele vai voltar. Ele é de Deus e vai voltar para Deus, então ele espera em Deus. Eles confiam plenamente no Senhor. A minha confiança está no Senhor, já dizia o salmista. O quarto que eu anotei aqui é o dom de cura. E isso, é claro, é o dom de cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Isso é um dom também. Há pessoas que Deus separa para ministrarem esse tipo de cura na nossa vida. O quinto, dom de milagre. É a operação de obras poderosas por causa de Deus. Eu tive o privilégio, tá? É honra, mas tudo para Deus, de tocar em uma criança e ela voltar a andar. Eu já toquei numa senhora e ela voltou a enxergar. Isso é esse dom, o dom de milagre. Mas Deus dá a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e às vezes Ele faz certos sinais, é para aumentar a fé das pessoas. Então não adianta eu ficar marcando horário para Deus curar, sabe? Como eu vejo alguns fazer aí: venha hoje, vai ser isso. Ninguém sabe, só Deus sabe. É Ele quem provê essas curas, tá? Quando aprover a Ele fazer. Então o que eu tenho que fazer é orar, fazer imposição de mãos, porque isso também está na Bíblia, que diz lá: se há algum doente dentre vós, chama o presbítero para que ele ore e faça a imposição de mãos e unja com óleo. Então nós temos que fazer conforme está na Bíblia, nem mais nem menos. Outra coisa importante, dom de discernimento de espírito. Como a igreja está precisando disso nos dias atuais. Talvez de todos os dons que eu estou falando aqui hoje, esse é um fundamental para as igrejas atuais. Meu Deus, como tem fábulas, como tem coisa errada, como tem certas coisas que não tem o menor cabimento acontecendo na igreja de Deus. Como tem coach, PNL, dentro das igrejas de Deus, como tem manipulação, como tem coisas que não estão na Bíblia, como tem invencionice apostólica em nome de apóstolo, como tem um monte de bobagem, como tem um monte de coisa para arrecadar dinheiro dos incautos, tá? Isso aí, esse discernimento, está faltando muito no Brasil, está faltando muito no mundo, que as pessoas consigam perceber quem é quem tem altar de honra com Deus e quem não tem. Tá? Tem um monte de pastor sujo, tá? Envolvido em pornografia, envolvido em pecados cabeludos, minha mãe falava isso, pecados ocultos, que estão aí em cima do púlpito, tá? Passando uma imagem podre, vendendo uma imagem podre, vendendo peixe podre, exatamente porque não tem vida, não tem altar com Deus. Mas não é um nem dois não, irmãos. Vocês é porque não sabem de certas coisas e a gente não pode falar por questões bíblicas, que quem vai fazer justiça é Deus, não sou eu. Eu apenas tenho que orar, mas não é um nem dois não. Tem muito pastor famosão na internet aí, ó, que vocês veem aí, cheio de seguidores, mas milhões de seguidores, que estão com vida podre no altar de Deus, sabe? Que andaram confessando alguns pecados aí, cabeludos, mas coisa gravíssima. Não é coisa simples, é coisa gravíssima. Pornografia, principalmente nessa área, tá? Usando o dinheiro de Deus para outras coisas. É coisa terrível. Ganham muito dinheiro, tá? E não ajuda ninguém, tá? Estão fazendo outras coisas muito piores. Então, é esse discernimento que anda faltando na vida cristã. Discernir altares, discernir quem realmente está representando Deus e quem não está. É por isso que esse avivamento que Deus está começando, ele está fazendo isso agora em lugares menores, ele está usando coisas pequenas para levantar as grandes, e é verdade. E eu estou vendo assim, a justiça de Deus dando uma podada aí em algumas áreas, tá? Em algumas estruturas, tá? Eu tenho orado a Deus para fazer isso, para que o povo não seja enganado. Tem muita enganação nisso aí, tá?
Eu não quero citar casos, mais uma vez repito, mas procurem se informar também, tá? Não vá acreditando em todo espírito. Não é todo espírito que procede de Deus, não. Não é toda palavra que está aí na internet que procede de Deus, não, tá? Tem muita coisa picareta aí na internet, tá? Muita coisa que não tem altar. Então, por isso o discernimento é importante. O discernimento para você e para que as igrejas também tenho que orar para que esse discernimento tenha. Eu oro a Deus para que a Shekinah sempre tenha alguém ou várias pessoas com discernimento para nos ajudar a conduzir. Ou você acha que eu também já não errei? Claro que eu já errei. A gente erra. Às vezes permissão de Deus para a gente aprender, às vezes é um aprendizado, ou às vezes porque a gente não percebe certas coisas. Então a gente tem que pedir sempre que Deus levante discernidores no reino dele, para que o povo não seja enganado, tá? Tem muita gente que está fora da forma e está aí pregando, está aí nos púlpitos, estão aí inclusive nas internets da vida, pregando e levando o nome de Jesus, mas vai olhar o que está por trás, a vida pregressa que eles estão levando por aí. Muito bem, o outro dom na nossa listinha, o 7º, é o dom de profecia, que é a exposição daquilo que Deus diz, a apresentação da mente de Deus, interpretação do pensamento de Deus de maneira clara para quem está ouvindo. É profetizar as coisas de Deus. Deus nos avisa de algumas coisas? Sim. É toda vez que Deus avisa? Não. Algumas coisas ele avisa, outras não. Algumas vezes ele fala de maneira simbólica, outra hora ele fala pedacinhos, outra hora ele fala de modo que você tem que entender os detalhes, né? E nem sempre a gente consegue entender detalhes, tá? Então, precisamos de profetas? Precisamos de profecia? Precisamos, tá? Então esse dom é importante. O dom de falar em línguas espirituais, falar em línguas não naturais, mas espirituais, provindas diretamente de Deus e não da aprendizagem ou do inconsciente humano, gente que fica aprendendo essas palavras para depois ficar repetindo. Não é por aí, tá? Por isso que tem a variedade. A variedade é para quê? É para Deus, de vez em quando ele quer falar alguma coisa específica, ele muda a variedade e entrega aquilo que ele tem que entregar. Então, assim, língua não é repetição, tá? Língua é algo que vem na nossa mente pelo Espírito Santo, que se conecta com o nosso espírito e a gente fala, tá? E é um dom e tem que ser buscado mesmo, tá? Você precisa orar a Deus para te dar isso também, se for desejo de Deus. O outro dom que é fundamental onde há línguas é o dom de interpretar as línguas, que é interpretar o que Deus está falando para a edificação de quem ouve. Então é por isso que, se alguém é levantado falando em línguas e ninguém interpreta, ele tem que diminuir o tom de voz e ficar para ele. Agora, se Deus levanta o intérprete, aí sim, quem está falando e quem está interpretando tem que continuar, porque aí é uma operação de Deus naquele ambiente, tá? É isso que Paulo ensina lá na palavra de Deus. Outra coisa, o dom de apostolado. Ah, tem esse dom? Tem. São esses dons, né, que fazem com que pastores, evangelistas, missionários saiam pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, fundando igreja, mantendo-as unidas e principalmente trazendo para aquele ambiente, para aquela igreja que ele fundou, ou uma ou duas, ou 10 ou 1000, a doutrina e a prática da doutrina bíblica. Então isso também é um dom, o dom de apóstolo, o dom de apostolado. Tem o dom do ensino, tá? Que é exercido por mestre, conforme está escrito lá em Efésios 4:11. Efésios 4:11, tá? Então são professores, são mestres que Deus levanta, dá a eles o dom de ensinar e eles ensinam as verdades da palavra para as outras pessoas. Porque é preciso aprender de Deus, aprender de mim. Nós já falamos desse texto aqui hoje. O outro é o dom de socorro, que é esse dom de misericórdia, conforme está em Romanos 12:8, né? Esse texto é muito interessante. Eu vou aproveitar e vou olhar aqui na Bíblia. Abra aí a tua Bíblia em Romanos 12:8. Romanos 12:8,
que vai dizer assim, ou que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, esse dom de misericórdia, que é muito comum a diáconos, né, que eles não pensam só em si, então é aquele que vai à igreja, como nós temos os exemplos lá na Shekinah, limpa aquilo não para ele limpa para os outros. Ele sabe que está fazendo aquilo para Deus. É aquele que se dispõe a ir lá, né, e consertar alguma coisa no nosso ambiente, deixar tudo limpinho, deixar tudo organizado. Isso é misericórdia. Isso é um dom. É aquele que pega uma cesta nas costas, sai carregando e vai levar para aquele que precisa. Isso é misericórdia, é diaconia. Isso é dom para quem tem que cuidar da área social das igrejas. Exatamente porque isso é um dom. É Deus que coloca dentro das pessoas. Para a glória de Deus, nós temos esse dom, graças a Deus, na Shekinah. Outro dom, que é o nosso 13º da lista, é o dom de governo, que é o dom de presidir. Também está aqui em Romanos 12:8, o que preside com diligência. É aquele que dirige as igrejas, dirige as comunidades, né? Que ajuda a liderar as pessoas, a liderar os processos. Isso também é um dom de Deus e a gente precisa respeitar. E está aqui em Romanos 12:8. Você pode, se você tiver com a tua Bíblia aí, pode abrir, porque é de Deus. Eu também tinha lido, né, aquele texto de Efésios 4:11, e eu quero lembrar vocês que esse texto é muito importante. Então eu abri a Bíblia aqui, e só para a gente ler, está escrito assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É concessão de Deus. Guarda isso. Não é homem que separa. A gente tem que aprender com isso. Tem gente que fica nas igrejas caçando um jeito para receber cargo. Não, é Deus quem libera a hora que ele quiser, do jeito que quiser. E penso e aviso a vocês, tá? Quanto mais longe você ficar disso, melhor, porque é um peso espiritual que você não tem noção. Porque cada vez que você ganha um cargo, né, ou ganha uma patente, né, você puxa para você mesmo outras castas de demônios para te atacar. Então, tem gente que fica procurando isso e não sabe o peso espiritual que é você receber esse tipo de coisa de Deus. Tá? Continuando, você não tem nenhum dos dons? Não se preocupe. O mesmo apóstolo, Paulo, acrescenta outros em Romanos 12, que é esse texto que eu abri aqui antes, e Efésios 4, num total de pelo menos 17. Alguns teólogos falam que é 18 e 19, mas pelo menos 17 ele vai colocar nesses dois textos. Tá? Vou repetir, Romanos 12 e Efésios 4, que eu até já li algumas partes aqui nessa ministração. Então ele coloca também, o dom de ministério, é o dom de pastorado, está em Efésios 4:11, é um dom também, e ele concedeu alguns para pastores. Então isso é um dom, Deus separa alguns para isso, e precisa, porque imagina como o mundo vai conseguir romper se não tiver pastores que pastoreiem as ovelhas de Cristo até que ele venha buscá-las. Depois tem outro dom, o dom da exortação. É um dom, né, que permite que pessoas sejam usadas por Deus para nos exortar, para nos levar de volta para o caminho, ou para nos corrigir em algumas coisas que a gente erra. Corrigir biblicamente. O dom de repartir suas posses com os outros. De vez em quando você vê alguém, não entende, a pessoa pega alguma coisa assim, vai lá e dá para a igreja, ou dá um terreno, ou dá um carro, ou dá um recurso para a obra, ou para um pastor, ou para um apóstolo, para um evangelista. Você fica sem entender isso, mas meu Deus, será? Isso é um dom. É o Espírito Santo que vai dentro da pessoa e manda ela fazer. E ela, por obediência, porque ela tem esse dom, porque o dom vem de Deus, ela faz sem pestanejar, sem titubear, faz com alegria. Então isso é um dom. O outro dom de evangelização, que eu acabei lendo lá em Efésios 4:11, né?
Como está aberta aqui a minha Bíblia, ó, outros para evangelista. Então, evangelizar é um dom. Tem gente que nasceu para evangelizar. Ele vive disso, isso é o maior prazer da vida dele, é evangelizar. E graças a Deus por isso, porque a palavra diz que é preciso ir, né? Lembra lá do texto? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê, né, vai receber Jesus. E ainda tem, né, o dom do amor, né? Aí Paulo prepara todo um texto em Coríntios falando do amor. Tem gente que ama as outras pessoas assim de uma maneira sobrenatural. Isso é um dom muito maravilhoso que Deus dá. Amar do jeito que ela é, de maneira sobrenatural. Não para de amar sob nenhuma hipótese. Isso é um dom muito maravilhoso. Então, querido, dom para ser descoberto, tá? Quero te passar isso como bênção de Deus. Dom para ser descoberto, é você que descobre. Exige que você tenha compromisso com Deus. O dom para ser aperfeiçoado, você descobriu. Agora você tem que aperfeiçoar o dom. Também exige compromisso com Deus. O dom, para que não se torne motivo de vaidade, é onde muita gente cai, exige compromisso com Deus. O dom se desenvolve com exercício. Você precisa exercitar, né? Imagina, você aprendeu a andar de bicicleta e você fica parado muitos anos. Quando você pega de novo, a gente leva um tempinho para reorganizar essa questão dentro da nossa mente. A mesma coisa é dom. Se você parar de usar, ele vai enferrujar e Deus vai parar de te usar, tá? Como também pode acontecer que num momento na tua vida, Deus está te dando um dom, depois ele muda para outro. Isso também pode acontecer, desde que você se coloque à disposição dele. Como disse Isaías, e eu falei lá no início dessa ministração, eis-me aqui, Senhor. Então, o que é importante? Dom se desenvolve quando você está no exercício dele. Deus o dá, mas ele não dá esse dom desenvolvido, não. Nesse sentido, o seu desenvolvimento se assemelha ao talento. Talento é o quê? Não tem nada a ver com dom. Talento é a habilidade natural que você tem para certas coisas, mas você também tem que exercitar. Eu tenho uma habilidade fácil de tocar violão, mas você tem que exercitar. Você pode até tocar de ouvido, mas você tem que aprender um pouco a técnica e exercitar para que aquilo seja aperfeiçoado na tua vida. Dom espiritual não é diferente. Mesmo sendo um dom espiritual, ele precisa ser aperfeiçoado. Caso, né, isso não aconteça com você, peça a Deus para te dar. Outra coisa importante, não tenha medo de ter consciência do dom que Deus te deu. Se Deus deu, então ele é responsável pelo dom que ele te deu. Você apenas tem que se colocar na brecha, na posição, para que Deus possa te usar. Então, o dom de Deus é para aperfeiçoar o relacionamento seu com ele. E também para aperfeiçoar, essa que é a grande bênção dos dons, o relacionamento que você tem com seus irmãos e com suas irmãs da comunidade onde você está vivendo. Então, dons são, como você, amadurecidos na medida em que você os usa. Então, para amadurecer, você tem que usar. E o importante é lembrar que, na medida que você vai usando, você vai aprendendo a lidar com eles, tá? Em amor e em humildade, porque dom não é para soberba, não é para se ensoberbecer. Se ensoberbece, aí o diabo percebe e ele te ataca, tá? Dom é para exercer com humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade. Vocês sabem disso, ele sabia tudo. Mesmo assim, ele permaneceu em humildade. E dom, quando a gente permanece, né, em amor e humildade, ele vai gerar salvação nas outras pessoas e vai ajudar as outras pessoas a crescerem espiritualmente, tá? Isso é muito importante, amém? Então é para ajudar as outras pessoas a terem a oportunidade de serem salvas e para que elas possam crescer espiritualmente. Então, dons estão relacionados diretamente com o seu caráter. E quanto mais parecido com Cristo formos, mais o nosso caráter cristão autêntico será evidenciado para as outras pessoas. Então, dom, guarda aí, dom
gerando caráter cristão. Dom trazendo o caráter cristão para evidenciar na sua vida. Porque se o caráter cristão, se você tem um dom, mas o caráter cristão não está sendo evidenciado na tua vida, tem alguma coisa errada. Você não entendeu ainda qual é o objetivo dos dons que Deus te deu. Então imagina, eu tenho dom, mas não evidencio o caráter de Cristo, tem alguma coisa errada. Eu tenho o dom do Espírito, eu falo línguas, por exemplo, mas eu não evidencio o caráter cristão na minha vida. Presta bem atenção, tem alguma coisa errada, não está conectando. As duas coisas têm que andar juntas, juntas, tá? Estou colocando aqui para vocês verem, juntas. Dons do Espírito e caráter cristão têm que andar juntos, tá? Por quê? Porque ele precisa ser evidenciado para as outras pessoas fazerem a leitura em você. Então o fruto será amadurecido para que os outros se locupletem dele. Então fruto não é para você, é para outras pessoas. Veja que nesses dias Deus está falando conosco muito sobre fruto. Preste atenção. Tem algum objetivo de Deus para Shekinah de falar tanto de fruto. Então veja bem, dons, guarda aí, pega aí, é para servir aos outros, não é para si mesmo. Amém? Dons é para servir aos outros, não é para você mesmo se locupletar. É o caso da fruta. A árvore produz fruta para que outros venham, colham e se locupletem, né? Sejam saciados por aquele fruto. Então não é para você se isolar, tá? Mas para se aproximar das pessoas. É para isso que serve dom, tá? Ah, pastor, mas agora nós estamos vivendo esse momento de isolamento. Mas quem disse que você não pode telefonar, que você não pode mandar uma mensagem de WhatsApp, que você não pode mandar uma mensagem pelo Facebook? Quem disse isso? Entende? Então sempre tem um jeito de você manter o relacionamento com as pessoas. Então, ser a imagem de Deus, no sentido de ter a sua própria imagem restaurada, para que as pessoas vejam que realmente Cristo está em você. E isso está intimamente relacionado a se tornar, eu estou lendo o texto da Bíblia que está aqui no meu esboço, a se tornar como Cristo, em justiça e retidão. Olha aqui, Colossenses 3, verso 10, vou repetir, Colossenses 3, verso 10, está escrito assim: os verdadeiros seguidores de Cristo, se revestem do novo homem. Esse novo homem aqui é para homem e para mulher, é novo ser humano que está querendo dizer aqui. E aí, esse texto me chamou a atenção, que se renova para o conhecimento, segundo, tá ali o detalhe, a imagem daquele que o criou. Então, é que cada dia eu fico mais parecido com Cristo Jesus. Esse é o propósito. Entendeu o propósito? A cada dia que eu ou escuto a palavra, que eu me relaciono, que eu sofro, que eu aprendo, é para que eu me pareça cada vez mais com aquele que me criou, que é Jesus. E que é Deus. Tá? Então, em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado. E essa imagem que nós tínhamos começa a ser reconstruída até alcançar a plenitude do dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, quando eu fui resgatado, muita gente vai, você que aí você não fica 30 dias na igreja, eu te conheço, você é do mundo, querido, tá? Só que eles se surpreenderam, porque desde 1997 eu sou crente, eu fui alcançado de verdade por Jesus. Alcançado e permaneci com ele até hoje. Então, aí foram passando os dias, as semanas, os meses, e aí aquelas pessoas que duvidaram, dizem, realmente Deus fez um milagre na tua vida. Então eu quero aqui agora também trazer um outro texto que eu anotei aqui, Romanos 8, 29, tá? Que diz o seguinte, e que traz pra gente uma luz quanto a essa transformação que o próprio Jesus faz. Olha só, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então,
Quando Deus me pega, quando Deus me separa, quando Deus me resgata, Ele me transforma por causa desse texto aqui, ó, para que eu cada dia, né, olha lá, serem conforme a imagem do seu Filho. Então, querido, se Deus está te levando para ser cada vez mais parecido com Jesus, dá um glória a Deus aí agora. Aleluia, glória a Deus por isso. Recebe em nome de Jesus essa palavra, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer com você, meu querido, meu querido. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer com você de verdade? Ele quer que você fique cada dia mais parecido com o Filho dele. É isso que Paulo escreveu ali, tá? Tá aqui, ó, na Bíblia, eu estou lendo aqui na Bíblia, Romanos 8, 29. É para ficar mais parecido. Aí Deus vai te tornando cada vez mais parecido, e aí você não quer largar certas coisas do mundo. Larga a mão, irmão. Larga a mão, irmã. Lembra recentemente, né? Eu ainda faço isso, larga. Eu ainda faço aquilo, larga. Eu ainda tenho isso, larga. Sabe? Larga a mão, meu irmão. Senão você não fica parecido com Ele. Quanto mais parecido com Ele, mais você vai prover salvação nas pessoas que estão ao seu redor. É para isso que Deus te chamou. Então, você foi regenerado pelo Espírito Santo? Você crê nisso? Sim ou não? Você foi regenerado pelo Espírito Santo? Então, ó, o homem experimenta uma profunda transformação se ele realmente se deixar ser transformado. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Então, ele não sente mais prazer nas obras da carne, tá? E não se entrega às suas concupiscências depravadas. Então, aquele que tem o caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos, Colossenses 3:9. Se despiu do velho homem e com os seus feitos e defeitos. Amém? Se despiu. Você já se despiu? Se não, querido, ainda tem algum pedacinho de roupa velha em você aí? Tem? Tem algum lugar que você acha que você tem que consertar? Meu Deus, deixa eu me ajeitar aqui, tira daqui, tira dali. É despir do velho homem e da velha mulher. O que ainda tem na sua vida que ainda precisa ser tirado? Dá uma olhadinha, que remendo tem na tua camisa aí, no teu vestido, na tua blusa? Tem algum remendo aí? Peça a Jesus para te indicar que remendo tem para ele limpar e colocar tudo novinho. Ele tem poder para isso. Colossenses 3:9. Então, ao nascer de novo, o homem pecador é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão que agrada a Deus, um caráter que revela o fruto do Espírito, que eu já preguei aqui, tá? Então, sua principal marca passa a ser o amor, não um amor qualquer, mas o amor ágape, que é esse que vem de Deus, sabe? Esse tipo de amor tem origem no próprio Deus, só Ele tem para dar, e é derramado no redimido pelo poder do sangue de Jesus, que o transmite de volta a Deus e estende ele para o próximo, ou para a próxima, não é? Então, é algo de princípio cristão. E eu anotei Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. E está escrito assim, eu vou ler aqui na minha tradução. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o problema que ainda aflige muitos cristãos, né? Que ainda estão presos a fofocas, ainda estão presos à humanidade, ainda não têm discernimento, ainda são imaturos, ainda fica de mal um do outro, né? Então, só Jesus Cristo para ensinar você que isso aqui é que é fundamental para a vida cristã, tá? Então, você esteve morto ou morta em seus pecados e delitos, como diz a palavra,
e foi resgatado para a maravilhosa graça de Deus. Graça. Então, se você realmente aconteceu isso com você, você agora está experimentando pelo poder de Deus uma profunda transformação dentro do seu ser. É nesse ponto que ocorre aí a formação do caráter cristão. Assim, seu caráter o revela como sendo agora um cidadão ou uma cidadã do reino de Deus. Sua conduta diária identifica você como imitador ou imitadora de Cristo Jesus. Esse caráter cristão, por que adianta ter dom sem caráter? Tá? O que adianta ter dom sem caráter? Então, esse caráter continua a ser aperfeiçoado dia após dia na vida do crente, desde que ele diga, Senhor, me aperfeiçoa. Tá? Não é fácil não, tá? Não pensa que é fácil, porque não é. Porque nós temos um temperamento, a gente tem um jeitão, e aí Deus vai moldando a gente dia após dia, mas Ele não vai invadir você. Você tem que dizer, Senhor, molda-me, Senhor, muda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, me regenera, Senhor, muda para que eu possa ser mais parecido com Cristo, ou mais parecida com Cristo. Caráter cristão é fruto de um espírito vivificado. Ah, Senhor, vivifica cada dia mais o meu espírito, avivado pelo Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, né? Aviva-me, Senhor, por dentro. Aviva-me, Senhor, de dentro para fora, tá? É esse avivamento e essa vivificação pelo Espírito Santo é que nos faz mudar o jeito de viver, o nosso jeito de pensar, pela renovação da mente, a metanoia. Eu estou falando muito nisso nesses dias, tá? E aí Romanos 12, já que eu estou com Romanos 12 aberto aqui, ó, tá? Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estou lendo aqui no texto. Para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tá? Romanos 12, 2. Então agora, diante de tudo que foi exposto, diante dessa pregação, ministração da palavra de Deus, cheia de textos bíblicos, tudo aqui foi tirado da Bíblia, nem um A, nem um B deixou de ser tirado da Bíblia. Hoje eu fiz um sermão bem expositivo da palavra. Eu quero te perguntar agora. Agora é o tempo de perguntar a você. E agora? Você tem coragem aí de pedir a Deus, porque só Ele pode fazer isso. Você tem coragem de pedir a Ele para renovar a sua mente? Falando mais ou menos assim, renova a minha mente, Senhor. Você tem coragem de dizer para Deus aí, transforma a minha mente, Senhor. Você tem coragem de falar para Deus, tá? Falar para o Espírito Santo, falar para Jesus, implanta em mim o caráter de Cristo. Você tem coragem de dizer para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, aviva, Senhor, a sua obra dentro de mim. Você tem coragem de falar agora para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, faça de mim um instrumento para a sua glória, um instrumento para o seu louvor? Você tem coragem? Você tem coragem agora de curvar a sua cabeça e pedir a Deus para fazer tudo isso em você? Renovar, transformar, implantar o caráter de Cristo, né? Implantar os melhores dons, avivar você, vivificar você e fazer você ser um instrumento para Ele, para que você evangelize nesse tempo tão importante para sermos embaixadores de Cristo. Você tem coragem? Essa é a palavra que Deus direcionou para você neste dia. Que essa palavra possa falar poderosamente ao seu coração, para que você possa ser transformado, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Você não sabe que dia que Jesus vai voltar. Ele não deixou nenhuma data marcada, ele apenas disse, vigiai e orai. Então,
que esse tempo em que você está ficando em casa, mais perto da sua família, você possa pensar nessas coisas. Pensai nas coisas do alto, tá? Pensa nas coisas do alto e deixa o alto entrar dentro de você e fazer a transformação necessária, tá? Deixa Deus colocar freio na tua boca, como está escrito lá em Isaías. Deixa Deus colocar óleo no teu coração para você amar mais as pessoas. Você está disposto? Você está disposta? Você está disposto e disposta a ficar mais parecida ou parecido com Cristo? Essa é a sua oportunidade. Curva a tua cabeça e ore a Deus. Ore a Deus agora e fala: Senhor, essa palavra falou ao meu coração e eu preciso mudar, Senhor. Então, efetua em mim pelo Espírito Santo a mudança necessária. Faz de mim um instrumento do Senhor. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser como aquela espada afiada de 2 gumes, que é capaz de conversar com a pessoa, é capaz de falar para alguém e ela entender que Cristo está dentro de mim. Eu preciso ser mudado, Senhor, de dentro para fora. Eu não quero receber nada de fora para dentro. Eu quero ser mudado de dentro para fora. Diga isso para Deus. E que Deus possa te abençoar nessa semana. Tá? Que Deus abençoe você ter estado conosco. Você que vai nos ver ainda pela internet. Que essa palavra possa ter falado poderosamente ao teu coração. Possa ser instrumento cortante, de Deus, uma espada do Espírito para mudar a tua vida. É isso que eu desejo, sinceramente, do meu coração. Que o Senhor Jesus, porque só Ele pode fazer isso, pelo Espírito Santo, possa alcançar a tua vida e transformar a tua vida, remir os teus pecados, remir as tuas iniquidades, remir as tuas transgressões e transformar você cada dia mais para que você esteja mais perto de Deus como varão ou varoa de Jesus. Amém? É isso que eu desejo. Que você tenha uma excelente semana na presença de Deus. Agora, se possível, levante suas mãos e eu quero impetrar a bênção apostólica para a tua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a plena comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Guarde o teu povo, Senhor, por esses dias difíceis, esses dias de pandemia. Senhor, guarda o teu povo, Senhor, com saúde. Ó Deus, coloque sobre eles uma redoma, ó Deus, protetora contra essa pandemia, contra essa peste chamada coronavírus, Covid-19. Guarde toda a Shekinah, que a Shekinah, ó Deus, e os pastores, os evangelistas, ó Deus, os missionários espalhados pelos confins da terra e que estejam professando o verdadeiro nome de Jesus, também sejam alcançados com a tua proteção, Senhor. Protege o Senhor, guarda o Senhor debaixo da tua poderosa mão, coloca sobre eles, ó Deus, a tua unção de cura e que nenhum mal possa chegar até a tenda deles. Eu peço que o Senhor guarde essa semana de trabalho, essa semana de recolhimento também, para todos aqueles que estão na Shekinah, que eles estejam abençoados. Guarda, ó Deus, todas as áreas, a área espiritual, a área emocional e a área física deles, para a glória do nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ótima semana, excelente semana. Que o Espírito Santo continue falando com você nessa semana e que o nome de Jesus seja hoje e para todo sempre exaltado. Amém. Está feliz? Diga amém. Agora dá um abraço aí na sua família, dá um abraço em quem você tiver. Se não tiver ninguém para você abraçar, mande uma mensagem no grupo nosso do WhatsApp, mande no Facebook, ou telefone para alguém, ou mande uma mensagem para alguém dizendo para ele que Jesus ama ele, que está protegendo ele. Que Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça,
Sei que nada tenho quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos seus pés. Ensina-me a ser como és. Sei que nada sou, e sei que nada tenho quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, Deus, eu não estaria. Ensina-me a ser humilde, ensina-me a ser amável. Ensina-me a ser como és, ensina-me a ser simples, ensina-me a ser puro. Ensina-me a ser como és.